Nesse último vídeo aqui dessa mini série, nessa mini parte, né, do curso sobre áudio em geral, eu vou querer explicar uma diferença fundamental que muitos produtores erram. Quando a gente fala sobre analisador de espectro e um analisador de waveform, tem duas coisas aí separadas. O waveform, a gente está olhando para a onda em geral que está sendo formada. E o espectro, a gente está olhando para a relação de frequências naquele instante. Eu vou mostrar isso aqui em mais detalhe para vocês verem. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só botar um ADSR aqui rapidinho. Então, vamos fazer o seguinte, beleza, já tem aqui, aí eu vou vir aqui no meu piano roll, eu só vou estar criando um exemplo rapidinho para vocês verem. Tá, pode ser isso aqui, uma notinha bem básica, Vou adicionar ele aqui. Pera aí. Aqui. Aí eu vou renderizar o canal. Eu só quero mostrar uma coisinha para vocês bem rápido. Foi, pronto. Aqui eu tenho minha waveform para essa onda. Isso aqui é um gráfico de waveform, tá vendo? O que acontece? No waveform, o que a gente tem? Quais são os nossos parâmetros, tá ligado? Direcionais. Como todo gráfico, existe uma posição X, existe uma posição Y. Isso a gente precisa ter uma ideia e uma noção enfiada na nossa cabeça que tudo que a gente olha em relação a uma música, a gente tem que ver numa forma gráfica, sabe? Então o que a gente tem aqui no waveform? A gente está vendo uma medida de amplitude, tá? Que seria a nossa coordenada Y. A gente está vendo uma questão de amplitude sobre tempo, ou seja, a amplitude aqui é mais alta quando o sample começa e depois ele cai, ele decay. Então ele tem uma amplitude aqui nessa coluna e aqui a gente tem relação ao tempo. E aí você fala, pô, beleza, legal, essa eu entendi. Tá, tranquilo então. E agora vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui no analisador de espectro. Quando eu tocar minha nota, deixa eu tocar minha nota. O que está acontecendo? Você não está vendo esse gráfico aqui. Você está vendo um instante instantâneo que eu toquei a minha nota, que aí o analisador de espectro está funcionando. Tanto que a frequência, tanto que a função aqui do meu gráfico XY é amplitude sobre frequência. Não tem tempo nessa fórmula. Isso é bem interessante de saber, porque muitas vezes já escutei, mas o meu waveform não parece com o meu spectrogram, e o meu spectrogram não parece com o meu waveform. Claro que não vão parecer. Você está comparando duas métricas diferentes. Aqui a gente está comparando amplitude sobre tempo, e aqui a gente está comparando amplitude sobre frequência. Tanto que a gente está olhando uma amplitude de uma frequência em um instante. Ou seja, como se você pegasse aquele sinal, sabe? Como se eu pegasse esse sinal aqui. E aí, nesse ponto aqui, eu teria aqui, ó. Vamos ver se eu consigo recriar. Seria mais ou menos aqui, ó. Pera aí. Aqui foi. Então, esse ponto aqui é esse ponto que eu estou olhando. Isso aqui é o seguinte. Eu estou vendo no tempo aonde a minha amplitude do sinal está. Isso aqui entra no caso de ser um envelope, mas eu vou explicar isso mais para frente. Só que no espectrograma, eu estou olhando exatamente nesse ponto aqui como é que as frequências estão. Então, isso aqui é um gráfico de amplitude sobre frequência. Isso aqui é um gráfico de amplitude sobre tempo. Não confundam os dois, tá? É uma confusão que rola bem generalizada, mas eu queria explicar isso rapidinho para vocês. Eu sinto que é necessário não só para sintetização, mas também para música e produção em geral. É só para vocês terem essa ideia bem básica. É isso, tipo, sobre os conceitos básicos de som, a gente cobriu timbre, a gente cobriu overtones, a gente cobriu harmônicos, e eu expliquei o que é o que aqui no gráfico, como ler e como interpretar, e eu expliquei até a magia negra, que é aquela tabela que está aqui, até aqui atrás. É uma parada bem legal, e tipo, música, assim, muita gente não gosta de matemática, isso é uma parada... Pô, eu fico até meio triste, né? Eu vindo de um cenário de engenharia, eu sou engenheiro civil,
Eu adoro matemática, tipo, eu como números o dia todo, se bobear. E quando a gente traz isso para música, música nada mais é do que fórmulas matemáticas que a gente está aplicando. É o seu ensino médio, seu primeiro ano de faculdade, seu cálculo 1, 2, 3, 4, sabe? Seus cálculos avançados, assim. É tudo equações matemáticas bem simples de se entenderem e que a gente usa a função. Não adianta querer entrar, assim, para ser um produtor musical, você precisa entender a matemática. Tipo, não vai achando que não é porque fazer música é legal, que você não vai ter que estudar, parceiro, tu vai ter que estudar muito para fazer música. Vai por mim, sabe? Eu já dediquei 7, 8 anos aqui da minha vida só no aprendizado e, assim, compensa, sabe? E tudo é música. Hoje eu olho para essas coisas de uma forma muito mais analítica do que eu olhava antigamente. E você precisa entender o que cada coisa está representando, sabe? Mas é isso. Esse aqui é o papo. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso curso, tá? Vamos lá, próximo vídeo aí.